Ano passado nós falamos a respeito que nós não podemos colocar nada que venha concorrer com o reino de Deus sobre as nossas vidas. E hoje, caminhando para esse complemento dessa concorrência que a gente não pode ter em relação ao reino de Deus, que hoje nós possamos entender uma mensagem que há muito tempo as igrejas não pregam, há muito tempo as pessoas não falam a esse respeito, que é sobre a volta de Jesus. Inclusive, quando a gente terminar a mensagem, o pessoal do Ministério de Música, tem uma música que vocês cantaram, acho que foi a segunda ou a terceira, que fala sobre a vida, do Senhor Jesus. Eu queria que vocês cantassem ela novamente para a gente relembrar essa passagem. E o tema da nossa mensagem é Quando as Portas se Fecham. Esse título, Quando as Portas se Fecham, tem a ver com a volta do Senhor Jesus. Mateus 25 é o texto que a gente vai usar. Mateus 25, versículo 1, a gente vai até o 13. É uma passagem bastante conhecida, fala sobre as 10 virgens, a parábola. Diz assim o texto: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Veja que ele está comparando o reino dos céus. A 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então aqui tem o reino, tem o esposo e tem as virgens, que são as noivas. 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes, ou loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite, as suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, ou seja, o noivo está demorando a chegar. O noivo é Cristo, ele demora a chegar. Tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, ficaram cochilando, meio que dormindo, e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor, e o clamor diz assim: aí vem o esposo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, não estavam preparadas. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, ou seja, o esposo agora chegou, e as que estavam preparadas entraram para as bodas. O que é bodas? É casamento, Então houve um casamento, e fechou-se a porta. E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: na verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, a porta fechou. No versículo 13 ele encerra dizendo assim: vigiai, 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 pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem vai vir. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e pedimos para elucidar esse texto quanto à Tua volta. Que possamos, ó Deus, estarmos preparados para esse tempo e para esse momento. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gosto de enfatizar o objetivo da mensagem. E o objetivo da mensagem de hoje é lembrar para mim e para você da responsabilidade que nós temos quando nós batemos no peito e dizemos assim que temos Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos lembrar também que precisamos fazer a vontade do Pai, porque um dia nós seremos chamados, quer você queira, quer você não queira, nós seremos chamados. E nesse chamamento, uns vão entrar e outros vão ficar batendo a porta, e a porta vai fechar. Essa passagem que nós lemos, ele é um dos tópicos centrais da revelação bíblica, da doutrina bíblica que o Senhor nos ensinou por meio de parábola. E nessa parábola ele traz uma alegoria.
Que alegoria é essa? Do noivo, que é Jesus, da sua ausência e também do seu retorno. Então Jesus, ele vai se ausentar e ele um dia vai voltar. Na verdade, essa parábola nos ensina o conceito da obra de redenção. E aí você diz assim: mas pastor, relembra para mim o que é redenção, porque faz tempo que eu vi isso, eu não lembro mais o que é redenção. Redenção no sentido bíblico é a libertação, é o resgate, é a restauração, é um ato de Deus que enviou Jesus Cristo, tirou a gente da escravidão, nos livrou do pecado, morreu na cruz pelo sacrifício dele, e Jesus Cristo, o Redentor, aquele que nos livra do fogo do inferno, aquele que nos livra do pecado, morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados, deu uma nova vida para mim e para você e uma comunhão com Ele. Redenção é isso. Então, o que Jesus queria falar quando Ele trouxe a parábola das 10 virgens? Qual é a intenção de Jesus naquela época, o que Ele quer transmitir hoje para nós? Em linhas gerais, eu que vou abordar aqui nesta noite 3 coisas. Primeiro, o noivo voltará. Jesus Cristo vai voltar. Tenha certeza disso. Esse é o primeiro ponto que nós vamos abordar. O segundo ponto dessa mensagem é que nessa volta de Jesus, do noivo, para se encontrar com a noiva que é a igreja, a essa noiva que somos nós, devemos estar preparados. A igreja deve estar preparada para esse retorno. Primeiro, Jesus vai voltar. Segundo, a noiva tem que estar preparada. E terceiro, se você não entender isso, se a igreja não entender isso, as portas vão fechar e vão ficar muitas pessoas de fora batendo a porta sem ter acesso à vida eterna. Então, eu quero construir esse trilho dessa mensagem enfatizando não apenas, não lembrando do retorno de Jesus, mas também da importância dessa preparação desse retorno, porque nós precisamos estar preparados. E aqui fica um alerta. Eu espero que ninguém, vou repetir, espero que ninguém brinque a esse respeito. Espero que ninguém brinque a esse respeito, porque ao final a porta será fechada. E a porta sendo fechada, eu espero que não seja uma realidade, nem na minha vida, nem na sua vida, para que a gente fique do lado de fora, mas que nós possamos entrar, todos nós, em nome de Jesus. Então vamos entender o contexto dessa mensagem. Tudo dessa parábola gira em torno de um casamento. Você sabe o que é um casamento? Entendendo o que é um casamento, a gente vai nesse trilho que você vai entender bem essa mensagem. O casamento, na verdade, que o Senhor colocou aqui, é uma parábola, é uma alegoria que fala do retorno de Cristo para a sua igreja, sendo Ele o noivo, enquanto que a igreja, que é apresentada como a noiva, está esperando o noivo. Apocalipse 19, versículo 7, a gente vai trabalhar bastante esse versículo aqui. Ele diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glórias. Por que a gente precisa ficar alegre e dar glória? Porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Perceba que a alegria que nós precisamos ter é porque as bodas do Cordeiro chegou. Pastor, eu não sei o que é bodas. Bodas é casamento. Ele está tudo em torno de casamento. Então ele está dizendo: vamos nos alegrar, porque o casamento do Cordeiro com a noiva, que é a igreja, chegou. E ele diz que a noiva, a igreja, se aprontou, ou seja, a noiva está preparada. Eu quero separar essa frase de Apocalipse 19, 7. A noiva, ou seja, a esposa se aprontou. A Bíblia não daria uma notícia de uma noiva preparada, de uma igreja que está se aprontando, se isso não fosse tão importante. Então é tão importante isso da preparação da noiva, que uma mensagem como essa que eu estou trazendo aqui é para alertar que eu e você precisamos estarmos preparados para esse casamento, porque ele vai acontecer. Se não fosse importante, ele não teria falado isso a respeito da parábola das 10 virgens. Então,
além do próprio ensino de Jesus, de Mateus 25, que fala a respeito da sua vinda, e aqui eu quero enfatizar e bater na tecla que Jesus vai voltar, quer você queira, quer não, ou eu queira ou não, mas Jesus vai voltar. E eu quero falar a respeito da própria boca de Jesus, que Ele vai voltar para mostrar à igreja que não é uma fantasia, essa volta de Jesus não é um conto, essa volta de Jesus é uma realidade. E nós precisamos entender essa realidade. A primeira passagem que eu quero citar vem dos lábios do próprio Jesus. Quando ele disse em João 14, versículo 2 e 3, ele diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não haveria dito que vou preparar um lugar para vocês. E vou voltar outra vez, e vou trazer vocês para mim mesmo. Quando eu estiver, vocês também estarão ali comigo. Então o Senhor Jesus está dizendo assim: eu vou me ausentar e eu vou voltar para o próprio interesse da minha igreja. Qual o interesse? De resgatar a sua igreja. E ele disse: eu vou levar a igreja para mim, eu vou trazer a igreja para mim, para onde eu estiver, a minha igreja, a noiva, esteja comigo também. Essa palavra também é ratificada em João 14, versículo 18, que ele diz assim: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ele está o tempo todo dizendo: eu vou voltar. Aliás, ninguém pode dizer assim, no dia do juízo final, dizer: Senhor, eu não sabia que o Senhor iria voltar, eu não estava preparado para isso. Pois é, essa mensagem de hoje é uma preparação. Não somente o Espírito Santo está aqui em nosso meio, e Ele está trazendo para a gente a lucidez da palavra de Deus, que Ele vai voltar, como também nós que estamos ouvindo, servirá para juízo. Porque no dia do grande julgamento, ninguém pode dizer: eu não sabia. Porque Ele vai mostrar essa cena aqui e vai dizer: meu filho estava falando naquela noite, você não ouviu. Ou seja, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Lucas 21, versículo 27 e 28, Jesus diz: e então viram o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e glória. E vem uma nuvem com poder e glória. Versículo 28, ele diz assim: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele está dizendo que na volta dele, a nossa libertação geral, um lugar que nós vamos morar, onde não vai haver dor de cabeça, onde não vai ter AIDS, onde não vai haver crise, não vai haver ansiedade, não vai haver depressão, onde a libertação total vai acontecer. Ele diz: essa redenção está próxima. Ou seja, Jesus vai voltar. E essa passagem da parábola das 10 virgens é um grande evento da redenção geral, final, onde todos nós seremos libertos. Não somente Jesus falou, mas os apóstolos também falaram a respeito desse assunto. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, ele diz assim: porque o nosso Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, todo olho verá, quando o Senhor voltar, e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí a gente lembra daquela passagem que quando Jesus morreu, saíram do sepulcro, não somente Jesus ressuscitou, mas muitos entraram também em Jerusalém com Jesus. As pessoas ficaram espantadas naquela ocasião, dizendo assim: esse não era fulano que havia morrido? Pois é, eles estavam entrando com Jesus ressuscitado, e aqueles ressuscitaram também. A Bíblia não diz para onde eles foram depois, mas estava mostrando que isso irá acontecer. Isso é ratificado mais uma vez, que quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O versículo 17 diz que vão ficar alguém por aqui que ainda não morreu. Aí ele diz: depois nós, os que ficamos vivos, ou seja, aqueles que estão na terra, não morreram, não ressuscitaram, aqueles que ficaram vivos serão arrebatados e irá se encontrar com Jesus nas nuvens e ficará com ele para sempre. Então a